Hoje nós fechamos o capítulo 2 com a igreja de Tiatira. Já passamos pela igreja de Éfeso, pela igreja de Esmirna. Hoje pela manhã tivemos a mensagem de Jesus Cristo, a igreja de Pérgamo. E agora à noite nós estaremos refletindo sobre a mensagem à igreja de Tiatira. Então, Apocalipse capítulo 2, a minha versão NVT, a partir do verso 18. Acompanhe aí comigo, Apocalipse 2, a partir do verso 18. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujo os olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu lançarei doente numa cama, e aqueles que cometeram adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Ao vitorioso, que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmão? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial. Pela forma como o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Que a tua mensagem, Pai, que o olhar para a glória eterna possa então nos mover, possa nos moldar, a fim de caminharmos na tua direção, fazermos todos os ajustes necessários, nos arrependermos do que precisar, para que sejamos a tua igreja, Pai, santa, imaculada, preparada para o grande dia. Que a tua palavra possa nos ensinar, nos ministrar, e que somente o Senhor possa falar agora, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então hoje falar sobre a igreja de Tiatira. E a igreja de Tiatira nos traz uma lição principal, uma das grandes lições, e eu coloco isso nesse subtítulo, com respeito ao crescimento dela e a características muito positivas dela. Só que quando a gente olha para a história e para aquilo que Jesus fala para Tiatira, nós entendemos que o crescimento nunca pode esconder a necessidade de ajustes. E se tem uma coisa que nós temos aprendido nessa carta, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós aprendemos de forma cultural a justificar as nossas falhas a partir de coisas positivas que nós temos. Todo mundo meio que tenta colocar a vida numa balança, e nessa balança tentar equilibrar coisas positivas e negativas. E você escuta muita gente dizer, eu sei que eu sou falho nisso, mas, isso aqui eu dou conta bem. Mas olha,
tá, isso aqui é um problema que eu sei que eu tenho, isso aqui eu não consigo resolver, mas veja, eu dou conta disso, nisso aqui eu sou uma pessoa boa, nisso aqui eu acerto. Parece que no final da nossa vida, Deus vai fazer um grande balanço matemático, onde Ele vai meio que somar acertos e erros, práticas de uma vida santa e práticas de uma vida profana, e se no final der positivo ou zero, está todo mundo bem. Ah, irmãos, mas quando nós aprendemos na palavra, nós vemos que não é assim. Lembre-se do jovem rico diante de Jesus. Aquele jovem chega para Jesus e fala: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para aquele jovem: obedece a palavra, obedece os mandamentos, cumpre tudo o que está lá. E aquele jovem diz assim: mas isso eu faço desde criança. Eu cresci fazendo tudo isso, eu obedeço os mandamentos, eu cumpro tudo direitinho, eu faço a regra toda. Aí Jesus disse assim: mas te falta uma coisa. Uma coisa te falta. E Jesus aponta exatamente para o coração daquele jovem aquilo que ainda o afastava de Deus, que era o seu amor às coisas materiais. E o texto diz que diante do convite do Senhor ao arrependimento e a segui-lo, aquele jovem não vai e segue a sua vida triste. Pelo que nós aprendemos naquele texto, Jesus não faz nenhuma compensação, porque Ele diz: olha, você pode cumprir tudo isso, mas te falta uma coisa. E a gente precisa ter cuidado, porque às vezes essa coisa, ela é a coisa principal. Então, irmãos, a vida cristã não é um somatório, uma proporção final daquilo que vai se somar, mas a vida cristã é uma busca de santidade mesmo. Por isso que nós temos visto nessa carta, mesmo quando Jesus traz grandes elogios às igrejas, mas ele diz assim: olha, mas tem uma coisa que você precisa resolver. E ele não fala que isso é opcional. Porque quando ele fala, por exemplo, lá para a igreja de Éfeso, ele diz: olha, se você não ajustar isso, eu arranco o seu candelabro. Ele fala para a igreja, nós vimos hoje na igreja de Pérgamo, aqueles que não se arrepender, o que é que acontece? Então a palavra de Deus vem para mim e para você com uma exortação, com um encorajamento, para a gente ter essa vida santa diante do Senhor. Outra coisa e outro ponto interessante é que nós olhamos nessa carta que Deus sempre faz questão de dizer que sabe o que o povo está passando. Conheço as tuas obras, eu sei onde você está. Nós vimos hoje de manhã ele dizendo: eu sei que a cidade que você está é o trono de Satanás, porque é um lugar ruim, é um lugar difícil, é um lugar cheio de maldade. O Senhor, quando traz essa mensagem, Ele não traz num senso de falta de sensibilidade à batalha do seu povo. Deus está dizendo assim: eu sei o que você tem passado, irmão. Eu sei o contexto difícil que você está inserido. Eu sei as lutas da tua casa. Mas é exatamente nesse contexto que essa palavra se levanta para o meu e para o seu coração. Como um grande desafio, como uma grande proposta. Nós vemos que em cada carta, Deus se apresenta a partir de uma característica. E na carta à igreja de Tiatira, ele diz: essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sempre para uma ou outra igreja, Deus dá ênfase a um dos elementos daquele que João, no capítulo 1, viu no Cristo glorificado. Diferente das 3 primeiras cidades que nós vimos, que eram grandes e ricas cidades, Éfeso, Esmirna e Tiatira, Pérgamo era uma cidade simples. Na verdade, das 7 cidades, Pérgamo era a menor delas. É até interessante, porque de todas as cartas, a de Tiatira, desculpa. De todas as cartas, Tiatira é a maior das cartas. Só que ela era a menor das cidades, a menos significante. A única coisa que marcava a cidade de Tiatira é que ela
ela ficava meio que no caminho do chamado Correio Imperial. E ela vivia muito de comércio. E lá se fabricava principalmente muita coisa voltada para roupa, daquilo que era característica, né, têxtil da época. Então, muito couro, muito linho, muita lã. Também a parte de púrpura e outros produtos. E esses produtos passavam por Tiatira para ir para as outras cidades, ou lá mesmo eles eram fabricados. É como se, olhando para as características das nossas cidades aqui, Tiatira seria como uma Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe. Então ela era meio essa cidade, ela não era uma cidade central, ela não é uma cidade litorânea, veja ali, ela é a quarta cidade, então ela já sai do litoral, mas ela era uma cidade que produzia muitos produtos para ir então para essas cidades grandes. Então, muito parecido com isso, Caruaru, Santa Cruz, como é aquela do Gins? A do Gins? Toritama, os irmãos sabem aí, né? Final de ano chegando, Natal, né? Todo mundo vai para lá, ainda a bola como se fosse do shopping, mas não, é Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Mas é a mesma roupa, irmão, só muda a etiqueta, então tem que comprar lá mesmo. Vamos todo mundo para Tiatira, tá certo? Esse final de ano, vamos todo mundo para Tiatira. Mas o que é que acontecia na cidade de Tiatira que chama a atenção? Por causa desse grande movimento comercial, Tiatira, ela era formada por muitos grêmios. O contexto histórico vai chamar de grêmios, talvez isso não seja muito comum para a gente, é mais comum para a gente assim, cooperativas, sindicatos. É como se fossem cooperativas. Naquela época se chamava muito de grêmios. Ainda hoje se usa esse termo. Mas o que era isso? Nichos de comerciantes de uma mesma área que se juntavam para um ajudar os outros. Você paga uma mensalidade. E aquele grêmio, ele tinha uma estrutura para dar suporte a todos os comerciantes daquele tipo. Então tinha o grêmio do pessoal da púrpura, tinha o grêmio do pessoal do linho. Mas qual era o problema desses grêmios? É que cada grêmio desse, cada cooperativa dessa tinha uma divindade associada. Você também vai perceber muito que naquele contexto tudo se mistura com a religião. E cada grêmio desse então, ele tinha um Deus associado. E fazer parte desse grêmio era também aceitar a adoração a esse Deus, porque todas as vezes que esse grêmio se reunia, eles faziam festa, e lembra o que eu falei hoje de manhã, as festas dessa época tinham muita coisa junta, principalmente a prostituição, o relacionamento sexual livre e a adoração aos ídolos, ao Deus de cada grêmio. Só que, você sabe como funciona, por exemplo, as milícias? Né? A gente escuta muito da questão da milícia lá no Rio de Janeiro. Mas aqui já começa a existir esse negócio. Mas, por exemplo, quando você vai ver como funciona lá as milícias das favelas do Rio de Janeiro, você vai ver que o comerciante, ele tem que pagar uma mensalidade lá para o cara que é o dono da favela, que ele toma conta do sistema. E se você não pagar a mensalidade, o que é que acontece? Vão roubar o seu estabelecimento. Vai acontecer alguma coisa com o seu estabelecimento. E o que é que acontecia em Tiatira? Se você era um comerciante de determinada área e você não se envolvia nesse grêmio, os historiadores vão dizer que isso era praticamente um suicídio comercial. Você ia ficar isolado, você não ia receber todos os produtos que precisa, você ia ter que lutar muito para não fechar. Porque eles apoiavam os que participavam, mas eles também atacavam aqueles que não eram do grêmio. Agora pense o conflito que isso gerava nos comerciantes cristãos. O que é que o cara faz? O que é que a pessoa faz? A grande questão dos crentes de Tiatira, que a maior parte deles também eram envolvidas com comércio, era essa. Eu sou cristão, eu adoro somente a Deus. Mas eu preciso participar do grêmio para prosperar, para ter sucesso, para ganhar dinheiro. A questão é, eu negocio a minha fé para me submeter a um grêmio idólatra, participar daquelas festas, se envolver naquele negócio, ou eu confio na provisão de Deus, não me filio a esse grêmio e creio então que Deus vai me... Mas ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu era pressionado, eu era perseguido.
Então, o contexto principal daquela igreja era exatamente essa dualidade, na decisão que cada um tinha de: eu preciso me submeter às coisas do mundo para conseguir receber aquilo que o mundo me dá, ou eu corro o risco de perder por ser fiel a Cristo e ao Evangelho. É interessante então que Cristo se mostra como aquele cujos olhos são chamas de fogo. Aquele que vê tudo e que sabe tudo o que está acontecendo. Porque o que é que acontecia? Muitos cristãos não queriam perder tudo aquilo que os grêmios podiam dar, e eles eram da igreja, e aí meio que sem todo mundo saber, eles eram envolvidos nesses grêmios também. E Jesus diz assim: olha, quem está escrevendo para vocês é aquele que vê tudo. É aquele que sabe todas as coisas. Sabe, irmãos, às vezes a gente esquece que o nosso Senhor pode nos ver em todo lugar. Às vezes a gente esquece que Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Quem é que pode se esconder de Deus? A gente pode enganar todo mundo aqui nessa terra, mas o Senhor, Ele nos conhece. O Senhor sabe, os olhos dele nos enxerga aonde quer que estejamos. Os olhos dele enxergam a palavra falada ainda sem sair da nossa boca. Ele sabe a nossa intenção. E ele se apresenta assim para essa igreja. Se você for lá para Atos 16, verso 14 e 15, lá fala quando Paulo estava em Filipos. Paulo conhece uma mulher chamada Lídia, e vai dizer que Lídia era de Tiatira, uma grande vendedora de púrpura, era uma mulher de posse. Lídia era de Tiatira, muito provavelmente do grêmio, dessa cooperativa do pessoal de púrpura, estava na cidade de Filipos, e quando ela ouve a mensagem de Paulo, ela se converte. E ela não só se converte, mas ela pede para Paulo e Silas ficarem na casa dela e começarem ali um trabalho de evangelização. Nós não temos certeza disso, mas alguns acreditam, a partir de fortes evidências, que a igreja de Filipos pode ter começado através da casa da própria Lídia lá, que era uma comerciante de Tiatira. Isso era muito normal, os comerciantes de Tiatira saírem das outras cidades para vender. Feito tem, acho que é amanhã o dia da feira. Caruaru, o pessoal sai de ônibus, vai lá, compra tudo e volta e vende. Tem o dia de Santa Cruz, tem o dia de Toritama, tem o dia de Caruaru. Então esse era o movimento normal dentro do contexto daquela cidade. Mas, irmãos, o Senhor começa falando coisas incríveis sobre essa igreja. Se você acompanhar aí no verso 19, você vai ver que o Senhor reconhece tantas coisas positivas que aconteciam ali. Olha o que ele vai dizer: vi seu amor, vi sua fé, seu serviço e sua perseverança. Observei como você tem crescido em todas as coisas. Talvez na sua versão tenha assim: as últimas coisas são maiores do que as primeiras. E as últimas coisas ser maior do que as primeiras quer dizer que está o quê? Crescendo. Era uma igreja em crescimento. Olha que coisa legal, olha os pilares dessa igreja, está aqui: amor, fé, serviço, perseverança. Essa igreja então era uma igreja fortalecida pelos princípios da palavra de Deus. Aqueles irmãos se amavam, aqueles irmãos demonstravam amor, viviam em unidade. Isso é essencial para uma igreja. Diante dos desafios e das lutas, aqueles irmãos tinham fé. Eles eram dedicados à obra, ao serviço. É um pilar nosso aqui. O serviço fazia parte do DNA da igreja de Tiatira. E por fim, eles eram perseverantes. E nós sabemos que naquele contexto a perseguição era muito difícil. E a resiliência era cobrado do verdadeiro cristão. Então o Senhor fala: eu observei como vocês têm crescido, como as ações de vocês estão em pleno desenvolvimento. Nossa, que bênção, irmãos. Talvez é o que todos nós queremos como igreja: crescer, se desenvolver.
ver o amor acontecendo, a unidade sendo fortalecida, as pessoas fortalecendo umas às outras, voluntários servindo, amando a Deus através do amor ao irmão e servindo a Deus através do serviço ao irmão. O que falar então de uma igreja dessa aí? E essa é a grande diferença, nós não temos os olhos de Cristo. E podemos facilmente nos enganar diante de alguns cenários positivos. A gente tem um costume de olhar o retrato e avaliar ele de longe, né? E a gente é capaz de dizer assim, olha aquela família ali como é perfeita, como é feliz. Olha aquela igreja, a Igreja Batista de Prazeres, como ela é grande, ela é bonita, ela é... E muitas vezes essas aparências, elas tentam demonstrar, ou não, nem tentam demonstrar, mas elas criam sobre nós um julgamento de achar que está tudo perfeito. Mas aquele que sonda os corações, aquele que conhece a fundo, ele sabe que mesmo diante de tantas coisas boas, haviam questões que precisam ser tratadas. Por isso eu quero dizer a você, não se acomode na sua vida cristã, permitindo que alguns pecados que ainda não foram resolvidos sejam normais. Se você tem crescido, se desenvolvido, se você tem sido, permita que Deus trate você por completo. Às vezes a gente consegue conviver, você tem ali, por exemplo, a sua casa aí, está tudo pintadinho, está tudo bonitinho, mas aí começa ao longo do tempo, uma manchinha aqui, cai um pedaço da pintura ali, um negócio quebra aqui, e a gente vai... Porque a grande maior parte não nos chama a atenção, essas coisas pequenas então ficam lá. Só que elas tendem a minar e crescer. Na vida da gente é assim também. Se você permite que pequenos espaços da sua vida, mesmo que sejam pequenos, mas eles ainda são aberturas, brechas para a ação do inimigo, isso pode no futuro destruir você. Então Jesus, ele é honesto, ele reconhece o crescimento dessa igreja. Ele reconhece que ele olhava para essa igreja e via amor, e via fé, e via serviço e perseverança. Mas ele não abre mão de dizer que questões precisavam ser resolvidas. E outra coisa que a gente aprende nessa igreja e nesse texto de Tiatira é que infelizmente, e como pastor eu posso falar isso, infelizmente, por mais que a igreja esteja crescendo, por mais que a igreja esteja buscando, por mais que a igreja esteja querendo viver a vontade de Deus, a grande verdade é, nem todos entram nesse barco. A grande verdade é, nem todos escolhem caminhar assim. Sempre vão ter aqueles que se opõem, sempre vão ter aqueles que estão dentro, mas a cabeça está fora. Sempre vão ter aqueles que estão aqui ouvindo, mas chegam lá fora e cometem toda a prática de pecado, são insensíveis às mensagens que tanto ouvem. Essa semana eu e minha esposa, nós fizemos um acompanhamento. E a gente viu assim, ouviu coisas tristes de se ouvir com relação a coisas que acontecem no povo de Deus. E a gente estava conversando ontem, e dizendo assim, nossa, como a gente fica triste de saber, que mesmo diante de uma palavra sendo pregada, mesmo diante ainda há pessoas que escolhem, uma vida totalmente longe de Deus. E eu dizia a ela assim, se a gente não tiver cuidado, isso entristece o nosso coração, de forma que a gente não consegue olhar o outro lado. Porque Jesus mostra que há esses grupos de pessoas dentro da igreja. E até quando teve a profissão de fé aqui hoje, nós vimos tantas pessoas dando testemunhos do que Deus está fazendo, da bênção. Quando a gente voltou para casa, a gente conversou e falou sobre isso. Olha, a gente tem que olhar para isso também. A
a alegria daqueles que estão deixando Deus viver nas suas vidas tem que ser maior do que a tristeza de ver aqueles que se desviam do caminho do Senhor. Mas Jesus deixa claro que nessa igreja, onde havia crescimento, onde havia fé, onde havia perseverança, onde havia amor, serviço, havia um problema grave. E ele fala isso a partir do verso 20, você pode acompanhar aí. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Jezabel, uma mulher que se dizia profetiza, uma mulher que estava influenciando muitas pessoas na igreja de Tiatira. O que é que Jezabel estava dizendo? Jezabel dizia aos cristãos que eles podiam participar dos grêmios sem nenhum problema. Jezabel, ela ensinava para os cristãos que era possível se envolver nessas questões sem então perder ali a comunhão, sem deixar de ser crente. Por isso que esses dois elementos estão presentes, a imoralidade sexual e comer alimento sacrificado a ídolos, porque esses eram os dois elementos das comemorações desses grêmios. Quando eles se reuniam para festejar, eles então adoravam o Deus deles através das comidas sacrificadas a esse Deus, e eles também vivenciavam ali um grande bacanal de imoralidade. E o que Jezabel estava fazendo, essa profetisa, era dizendo: gente, não precisa ser radical não, gente. Olha, você é comerciante, você precisa vender. Não dá para não participar disso, não dá para não se envolver nisso no mundo, senão você vai quebrar, senão você vai falir. E Deus quer que você cresça e fique tranquilo. Você pode estar na igreja e você pode participar da sua agremiação aí. Você pode estar na igreja e você pode participar dessa festa. Você pode estar na igreja e você pode se envolver nesses ambientes. Você pode estar na igreja e você pode ter esses tipos de conversas. Irmãos, nós temos visto ao longo dessas igrejas, os nicolaítas. Nós vimos hoje os discípulos de Balaão. E agora o Senhor fala da profetisa Jezabel. Mas no final, a essência da mensagem, aquilo que estava contaminando a igreja, e nós vemos que esse é o vírus que Satanás estava usando para destruir cada uma dessas igrejas, era dizer a elas que elas podiam se envolver com o mundo sem nenhum problema e sem nenhuma consequência, que é possível você caminhar entre o santo e o profano. Que você pode então sentar nas mesas e nos banquetes de adoração a outros ídolos. Que você pode viver uma vida de imoralidade sexual. E isso não vai te afastar de Deus. Queridos, a estratégia do inimigo continua a mesma. O vírus que Satanás tem lançado para destruir a vida cristã, para destruir o povo de Deus, é exatamente o mesmo. Um liberalismo teológico que nos leva a um padrão de vida totalmente diferente daquele da palavra. Onde parece que passou a ser possível, então, viver na igreja, no mundo, como um equilíbrio, inclusive. A partir de ideologias que falam da busca ao prazer, da busca à felicidade, e que revelam um Deus que se submete a nós. Há um Deus, então, que diz assim: eu vou te ajudar a ser feliz, porque você merece ser feliz. Então você pode fazer o que você quiser, você pode se envolver como você quiser, eu estou aqui só para te amar. Ensinos como esse de Jezabel, que diz assim: se você não se envolver com as coisas do mundo, você está perdido.
Sabe, aquela pessoa que fala para você, que é de repente um empresário, e diz assim: se você não sonegar imposto, você vai quebrar, meu amigo. Se você não aceitar dar propina, você vai ficar para trás. Que fala para mim e para você que se a gente não fizer arrumadinhos como o mundo faz, a gente não vai conseguir sobreviver. E nós temos que todos os dias que fazer uma escolha mesmo. Entre aquilo que eu acredito, se eu acredito que para minha vida dar certo, para eu ter prosperidade, eu vou ter que me ajustar a esse jeitinho brasileiro. Ou se eu vou pagar o preço, correndo o risco até de perder, mas crendo que Deus é o meu provedor e por isso eu serei fiel a Ele. As mensagens da profetisa Jezabel estão presentes hoje. Hoje pela manhã eu falei do Kleber Lucas e do Caetano Veloso. Quando o Kleber Lucas, ao ganhar o prêmio Multishow essa semana, com a música Deus Cuida de Mim, ele não glorifica, ele não adora a Deus, mas ele apenas diz que essa música representa que as religiões podem conviver em harmonia. E ele estava falando da Assembleia de Deus e de um terreiro de macumba. E ele diz isso claramente. O contexto que nós vivemos, irmãos, é tão difícil quanto. Esse órgão, o Pet Lab, ele faz uma pesquisa no mundo e ele define um ranking dos países mais promíscuos. E o Brasil ficou em segundo lugar, perdendo apenas para a Austrália. E esse ranking está associado à questão de imoralidade, pornografia, e principalmente número de parceiros por pessoa. E o brasileiro, se eu não me engano, posso estar errando, mas é besteira. O brasileiro na pesquisa, ele tem 14 parceiros sexuais por pessoa. O brasileiro chega a ter. Parece que na Austrália é 19 e tal. Então essa liberalidade sexual dentro de pessoas com compromisso conjugal ou não. Então nós estamos numa cidade assim também. Nós vemos não só ajustes dessa questão de imoralidade, mas nós vemos a própria religião se adaptando. A religião se adaptando aos modelos mundanos. E muitas vezes como questão de sobrevivência. Eu tenho falado aqui, falei no domingo passado sobre, na parte lá da igreja de Éfeso e Esmirna, sobre igrejas que têm flexibilizado as verdades bíblicas e aberto então as portas. E eu não falo abrir a porta porque porta de igreja tem fechada, mas não confrontando mais o pecado das pessoas com a verdade que está na palavra, porque a porta da igreja tem que ser aberta para todo mundo entrar. Agora entrou, vai ouvir a palavra, meu irmão. Entrou, vai ser confrontado com o pecado. E eu confesso que eu fiquei surpreso, no dia 31 de outubro, inclusive no aniversário da Reforma, o Papa se pronunciou e disse que a partir de agora as pessoas transexuais podem ser batizadas na Igreja Católica, podem participar dos cerimoniais da Igreja Católica. E olha que o catolicismo, na sua essência, ele é ultraconservador, tá certo? Mas claro, a gente sabe, esse Papa ele é pop, esse Papa ele tem a grande missão de trazer de volta, porque muitos católicos foram embora das igrejas. E nessa estratégia, você precisa abrir a porta para todo mundo. Mas o que eu vi Tiatira pura, o que eu vi acontecendo com Tiatira, foi com a Priscila Alcântara. Não sei quem conhece aí, Priscila Alcântara era uma cantora evangélica, que foi mudando assim o seu perfil, a ponto que ela quer virar uma Anitta. Deixou de cantar na igreja, deixou de cantar música evangélica, aí começou a cantar música mundana, mas no estilo pop, e agora ela quer ser a nova Anitta. E olha o que ela fala assim: ninguém se torna diva pop sem olhar de frente para a comunidade LGBTQ+, e trazê-la para perto. O que ela está dizendo é assim: não dá para ser famosa, não dá para ser uma diva, se não se ajustar a esse pessoal.
Era o que a profetisa Jezabel falava para o pessoal. Não dá para você crescer se você não se adaptar a esse molde do mundo. Não dá para você chegar no ápice, não dá para você ser o máximo se você não aceitar essas conversas, se você não está nesse ambiente. Satanás vai dizer para você, olha, se você não se ajustar a essas pessoas no seu trabalho, você não vai ser promovido não. Se você não fizer o que eles mandam, você não vai conseguir crescer. E a Priscila Alcântara está aí mudando, se ajustando a tudo, dizendo que agora só adora a Deus, não quer mais saber de igreja, de nada. E ela está dizendo, senão eu não vou virar uma diva. A única forma de virar uma diva, de virar uma estrela pop, é abraçar tudo isso. A estratégia de Satanás é a mesma. Talvez ele esteja dizendo a você que para você realizar seu sonho, você vai ter que abrir mão de alguns valores. Que você está perdendo tempo buscando a Deus e que há outros caminhos para você chegar onde você quer chegar. Queridos, esse texto de Tiatira nos mostra que dentro da igreja existem 3 tipos de pessoas, não vou nem dizer de cristãos, mas de pessoas. Existem os cristãos fiéis. É o que o Senhor fala logo no início, eu vi o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. São aqueles que não negociam. São aqueles que creem, como nós cantamos aqui, eu acredito em Jesus Cristo, Ele vai ser a resposta, eu não vou me vender para o mundo. São aqueles que não trocam a sua primogenitude por um prato de lentilha, porque sabe da bênção de Deus sobre sua vida. São aqueles que estão dispostos, inclusive, a pagar o preço, para fazer o certo, para ser correto. Mas o Senhor fala no verso 20, que há aqueles que mesmo não praticantes, eles toleravam aqueles que faziam as coisas erradas. Tenho contra vocês uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. É aquele que diz assim, ó, não sou eu que estou fazendo. É aquele que às vezes vê o irmão morrendo e não socorre ele. Que vê o irmão mergulhado no pecado e não ajuda. É o jovem que conhece o outro jovem da igreja e sabe que esse outro jovem está cometendo pecado sexual. E às vezes quando esse outro jovem fala, ele até ri, mas diz assim, ó, é tu, se liga aí, não sou eu. Essa postura passiva de uma cultura hoje do politicamente correto que nos impede de se posicionar. Que nos impede muitas vezes, num grupo de pessoas, no trabalho, na rua, seja onde for, um monte de gente falar de tudo, falar mal de Deus, falar mal de igreja, e a gente fica calado, balançando a cabeça. É complicado, é complicado. Quando a gente vai para o mundo corporativo, o mundo das empresas, é interessante que para alguns pilares, as grandes empresas, elas não querem que você seja apenas aquele que faz, mas que você seja aquele que não deixa o outro fazer também. Lá onde eu trabalho, nós temos uma política muito pesada sobre a questão ética e moral. A gente chama a estrutura de compliance da empresa. E toda vez que nós vamos entrevistar alguém para um emprego, nós fazemos algumas perguntas para tentar entender se aquela pessoa ela é apenas uma que faz, ou se ela é uma que, além de não fazer, ela não deixa outros fazerem. E eu lembro de uma vez que eu estava entrevistando um candidato, e ele era um cara tecnicamente perfeito. Era um cara muito bom para o serviço. E eu fui chegando ali nas últimas perguntas, que é quando a gente vai para essa área. E eu perguntei a ele assim, olha, se você estiver passando pelo almoxarifado da empresa tal, e ver ali algumas coisas de valor, você sabe que a empresa tem muito, a empresa, e você está precisando tal, e aí você pega para você? Você fica com alguma coisa para você? Não, de jeito nenhum, isso é errado, isso é pá.
Aí você vai para a segunda pergunta. Você diz assim: e se você vê alguém fazendo? E se você não é você que está fazendo, mas você está lá, e você de longe percebe que um colega seu foi, pegou, botou, levou para casa, no outro dia ele foi, pegou, botou para casa. O que é que você faz? Ele diz: olha, não sou eu não quero problema, então é entre ele e a liderança. Está certo. Pode ir para casa, se qualquer coisa a gente liga para você. Né? Perdeu a vaga. Porque ele é passivo naquilo que ele tem como princípio. Ele só é aquele que não faz. Mas se ele vê alguém fazendo, ele... E tem muito crente que ficou assim. Tem muito crente que está vendo, às vezes, o parente, o amigo, indo para o inferno e está calado. Que está vendo pessoas mergulhadas no pecado e não tem coragem de falar, não tem coragem de confrontar. São tolerantes. Eu e você temos nos tornado tolerantes. A gente ri, às vezes, com aquele grupo de amigos comentando. Chega na segunda-feira, todo mundo falando as besteiras que fez no final de semana, e a gente está lá no meio e ri. Ah, é mesmo, tal. E o Senhor diz assim: olha, tem aqueles que toleram, eu tenho contra vocês isso. Mas o Senhor traz uma palavra dura também, além dos que toleram, aqueles que praticam, aqueles que estão envolvidos. Verso 22, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente. No verso 23, na minha versão, é matarei seus filhos, mas filho aqui é seguidor, tá certo? Não é os filhos biológicos ou filhos de Jezabel, não. Talvez tenha isso na sua versão, aqui ele está falando: matarei os seus seguidores, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Então o Senhor, Ele deixa claro. E a minha pergunta, meu irmão, essa noite para você é: você é de qual dos grupos aí? Você se identifica com qual desses 3 grupos? O Senhor, ao trazer essa carta hoje para os nossos dias, eu tenho certeza que Ele identifica isso também, mas a questão é eu e você. Onde é que a gente se encaixa nesse grupo? Nós somos aqueles que estamos aqui, ouvimos a palavra e cantamos, mas continuamos envolvidos com o pecado, continuamos sujos. Nós somos aqueles que não se envolvem, mas a gente tem tolerado, as coisas acontecem, a gente vê, não fala nada e não faz nada. Ou nós somos os fiéis, ou nós somos o povo de Deus que luta pela santidade, que busca. A palavra do Senhor é dura, mas é uma palavra que chama ao arrependimento, porque Ele diz que dá oportunidade, inclusive a Jezabel. Veja o que Ele fala, verso 21. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade, portanto, eu a lançarei doente numa cama. E no final do verso 23, ele diz: darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Jesus chama ao arrependimento. Jesus nos convida para sermos curados, para sermos restaurados. Eu tenho dito aqui, cada carta dessa é uma carta de amor, porque antes de exercer o juízo no mundo, Jesus quer curar a sua igreja, Jesus quer nos preparar para vir nos buscar, por isso que Ele tem dito isso: olha, falta isso, olha, eu sei que você tem feito isso, eu sei desse contexto, eu sei que você tem sido bênção nessa área, mas falta isso aqui. Irmãos, quando Jesus voltar, não podemos ter nada em falta. Precisamos estar preparados conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo, para sermos então levados, erguidos como igreja do Senhor na glória eterna. Por isso que o Senhor quer nos preparar, por isso que Ele tem falado, por isso que Ele tem nos exortado. É tempo de arrependimento, é tempo de buscar o Senhor. Mas um texto me chamou muita atenção nessa carta de Tiatira.
que é o verso 24 e 25, quando agora o Senhor direciona a sua palavra para aqueles que estavam servindo, buscando. E ele vai dizer, olha, tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira que não seguiram esse falso ensino. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que a gente não precisa inventar mais nada. Às vezes a gente quer um monte de novidade na vida cristã. Às vezes a gente diz assim, mas parece que vida cristã é só isso, rapaz. É ler a Bíblia, é orar, é buscar a Deus, é estar no corpo de Cristo na igreja. É só isso mesmo, não precisa de mais nada. Não precisa de novidade, não precisa de invenção, não precisa que o pastor aqui dê pirueta, saia voando. Não precisa a gente mudar o mundo, não precisa. Os princípios, os pilares que nós já temos, eles são suficientes. O mundo é que fica inventando um monte de coisa, porque a gente desanima fácil, a gente quer coisa nova, a gente quer coisa diferente. Mas igreja é isso, é santidade, é busca a Deus, é palavra, é oração e é comunhão. Até Jesus voltar, a receita é essa, meu irmão. Até Jesus voltar. Se chegar alguém e dizer assim, eu tenho um caminho, esqueça, manda ele embora, é discípulo de Satanás. Tem uma coisa nova que é para a gente fazer. Não, não tem não. Claro, nós precisamos de dinâmica e criatividade para vivenciar esses pilares, mas os pilares não mudam, a essência não muda. O remédio sempre vai ser ler a Bíblia. Quando você não lê, não tem jeito. Mas será que tem outra coisa? Não tem outra coisa não, você tem que ler a palavra, irmão. Oração. Agora me diga uma coisa, Deus tem pedido coisas difíceis a nós. Ler a palavra, orar, viver em comunidade, coisas simples, que fazem parte da essência do Evangelho e que tem a capacidade explosiva de preencher o nosso coração. Muitas vezes quando eu vou conversar com alguma pessoa que está afastada, que está perdida, que está passando por um monte de coisa, eu faço 3 perguntas a ela. Irmão, você tem orado? Não, pastor, nunca mais eu parei para orar. Você tem lido a palavra? Nossa, minha Bíblia eu não sei nem onde é que está. Você tem ido para o culto, vivido em comunhão com a igreja? Pastor, faz tempo que eu não vou. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Essas 3 coisas, irmão. Essas 3 coisas. Nisso aí, a gente tem que ser igual ao médico que diz que tudo é virose. E o remédio é Tilenol e dipirona sempre. Pronto, o Tilenol e o dipirona do crente é ler a Bíblia, orar e viver em comunidade. Não vai mudar. Mas que bom, porque é simples isso, gente. E Jesus diz assim, olha, vocês não precisam inventar mais nada, mas naquilo que vocês já fazem, se mantenham firmes até que eu venha. Até que eu venha, se mantenham firmes nessas coisas. Ser igreja é isso, está lá desde Atos capítulo 2, quando nós vemos os pilares da igreja primitiva. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que vocês já têm. Não deixe o inimigo tirar de você essa alegria de ser cristão. A partir dessas coisas, o que você já tem é precioso demais. Você tem Jesus Cristo, por isso que lá em Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E às vezes a gente não se sente provido ou abençoado, porque a gente não tem determinada coisa desse mundo, porque a gente não alcançou determinado status. E o que a palavra diz é que você já tem tudo o que você precisa, porque se você tem Cristo, Ele é a resposta para tudo. E como sempre, o Senhor termina com uma promessa. E é interessante porque Jesus sempre aponta para o céu. Jesus sempre aponta para o céu. Jesus tira o olhar da igreja do mundo e bota na eternidade. E a mensagem do céu, ela é a mensagem que fortalece o meu e o seu coração. A mensagem do céu é aquela que tira de mim e você
o olhar limitante das coisas, das dores, do sofrimento desse mundo. E por isso que para cada igreja que Jesus traz palavras, ora de elogio, ora uma palavra mais dura, chama ao arrependimento, mas no final, ele sempre aponta para o céu. E o que é que Jesus fala? Versos 27 e 28, eu darei. Você pode ler, irmão? Pode ler comigo esse texto? Eu darei. Como ele terá a mesma. Amém. Sabe o que Jesus está dizendo? Você que aceitar não participar dos grêmios do mundo, não se preocupe. Você vai receber uma autoridade muito maior. Você que não aceitar negociar a sua fé, mesmo que perca por causa disso, não se preocupe. Você vai receber a autoridade semelhante à do próprio Filho de Deus. Você que não se torna um líder lá entre os comerciantes, você que dentro do nicho lá das agremiações, você não vai ser alguém influente, não se preocupe. Você vai receber autoridade sobre todas as nações. A recompensa de Deus é incomparável com aquilo que o mundo pode nos dar. Então não aceite as bandejas que o mundo tem oferecido, coisas a você, que te levam a se afastar de Deus e perder o grande banquete celestial. Eu darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro, terá a mesma autoridade que recebi. E por fim, eu lhe darei o quê? A estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã, gente? Quem é? Jesus. Vocês receberão Jesus Cristo. Vocês se encontrarão. Vocês poderão, estar diante dele. O que é que você quer ganhar, irmão? Você quer participar dos grêmios do mundo? Das cooperativas, quer ser aceito, quer crescer. Você, para chegar onde você quer ir no mundão, você tem se ajustado. Não faça isso. Não faça isso. Permaneça fiel ao Senhor. Obedeça a sua palavra, pague o preço necessário. Porque o que Ele está dizendo para você é: vale a pena. Vale a pena. E aquilo que você vai perder desse mundo, porque esse mundo é corrupto, é desonesto, é mentiroso, é sujo. Mas aquilo que você vai perder por não querer se misturar com essa sujeira, não se preocupe. Porque será dada a você uma posição de honra, de glória. Uma autoridade sobre governo, sobre todas essas coisas. Um lugar perfeito e eterno ao lado do Pai. Você receberá do seu lado a estrela da manhã. O próprio Jesus Cristo. Você pode ficar de pé, vamos cantar para a gente encerrar hoje.